aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Questões em Ginecologia e Obstetrícia. Para quem ainda não nos acompanha, não me conhece, meu nome é Francilberto, eu sou professor e coordenador de GO do Eu Médico Residente. Trouxe um assunto muito massa para a gente discutir hoje, um assunto do dia a dia, um assunto da prática, que vocês estão vendo aí na faculdade de vocês, no internato, ou aqueles que já se formaram, com certeza encontram muito as pacientes, que é a miomatose uterina. Então, para a gente começar, tenta responder essa questão aí. Então, pessoal, vamos lembrar. Mioma, o que é mioma? Presta atenção, ó. Leiomioma. Pessoal, leio significa músculo liso. Leiomioma significa músculo liso. Então, eu tenho um tumor de músculo liso. Esse é o nosso querido mioma, tá? Os miomas, eles são tumores benignos, derivados dos músculos lisos, podem aparecer em qualquer órgão que tenha músculo liso na sua composição, mas com certeza os leiomiomas uterinos são muito mais comuns, tá? São tumores que respondem aos estímulos hormonais, por isso eles são muito raros na fase pré-púbere, na fase pré-menarca e também nas pacientes menopausadas, tendendo até a regredir nessa fase, beleza? Então, a conclusão que a gente chega é que os miomas, os leiomiomas, são tumores benignos, hormônio-dependentes e caracteristicamente da fase reprodutiva, do menarquim, beleza? Essa é a nossa definição. É uma doença extremamente comum, acomete grande parte da população, mas a maioria desses miomas são miomas pequenos e assintomáticos que não vão trazer aí grandes repercussões. Quando a gente fala do útero, pessoal, os leiomiomas, eles podem ser pediculados, então ele tem um pedículozinho aqui, ó, ligando ele ao útero. Eles podem estar dentro da cavidade, fora da cavidade, no meio do músculo, né, do miométrio, que a gente chama de miomas intramurais. Eles podem estar lá na cavidade endometrial, que a gente chama de miomas submucosos, ou podem estar mais externos ao útero, os miomas subserosos. E, novamente, eles podem estar ainda em outros órgãos, tá bom? Uma coisa que a gente precisa entender para acertar a questão de prova são os fatores de risco, mas também os fatores de proteção para os miomas, tá? Então, pessoal, quem é a população que tem fator de risco para mioma? São as pacientes com mais do que 30 anos, eles são muito raros antes disso. Pacientes da raça negra, tá? Pacientes com obesidade e pacientes com história familiar de mioma. Pessoal, obesidade, vamos entender isso. Na obesidade, o que é que acontece? Os androgênios que o ovário produz, quando eles chegam lá no tecido adiposo, eles são convertidos em um estrogênio chamado de estrona. E a estrona acaba estimulando o crescimento dos miomas, beleza? Tranquilo. A gente precisa saber principalmente os fatores de proteção. Eles costumam aparecer em prova, tá? Então, o que é fator de proteção para a gente raciocinar? Pessoal, é aquilo que deixa o ciclo hormonal bloqueado. Então, por exemplo, a gestação. Durante a gestação, a paciente passa mais de um ano com o ciclo ovariano inibido. Então, é fator de proteção. O uso de anticonceptivos orais, né, que bloqueiam a ovulação, bloqueiam a menstruação, também é um fator de proteção. E o tabagismo, acredita-se que tem um certo efeito antiestrogênico e por isso também é um fator de proteção. E esse conhecimentozinho acaba caindo nas provas, tá? Então, por exemplo, essa questão que a gente trouxe da Associação Médica Paranaense, agora de 2022, elas dizem assim, ó, os leiomiomas são neoplasias do músculo liso, são benignos e se originam com frequência no miométrio. Tudo que eu expliquei para vocês até agora. Ele quer saber as assertivas corretas. Então, letra A. Leiomiomas são tumores sensíveis ao estrogênio e à progesterona. Tem dúvida disso? Acabei de explicar para vocês. São tumores hormônio dependentes, não é assim? Então, a primeira assertiva, beleza. 2. O tabagismo é um fator de risco adicional para o aparecimento. Na verdade, é um fator protetor. Pessoal, agora cuidado com isso, né? Ninguém vai indicar tabagismo para evitar mioma, pelo amor de Deus. É porque as pacientes que fumam, ela tem menos mioma do que as que não fumam, tá? Beleza. 3. É raro o desenvolvimento de leiomiomas na pós-menopausa. A gente já conversou. E antes dos 30 anos também. Não é assim? Então, isso aqui está verdadeiro. Qual a resposta da nossa questão? É a alternativa
B de bola, tá bom? Então, pessoal, por incrível que pareça, esse tipo de questão, ele confunde muito o candidato, tá? Então, agora vocês já com tranquilidade conseguem acertar essas questões, ok? Beleza, vamos tentar responder essa agora? Então, pessoal, para a gente começar a entender um pouco sobre o tratamento, sobre a condução dessas pacientes com mioma, a gente tem que lembrar da classificação da FIGO. A FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, ela classifica os miomas em 8 categorias, na verdade 9, né? Então, o que é que ela chama de mioma zero? Pessoal, o mioma zero é aquele que está totalmente dentro da cavidade, mas tem um pequeno pedículo ligando ele à mucosa do endométrio, tá? Então, é o mioma intracavitário mais pediculado. Os miomas 1 e 2, tá? Então, os miomas 1 e 2, eles são os miomas submucosos, eles estão mais na parte interna do útero. Tá? A diferença é que o mioma 1, ele tem menos de 50% do seu tamanho intramural, ou seja, dentro aqui do músculo, ó, ele tem menos de que 50%, enquanto que o mioma 2, ele tem 50% ou mais. Então, percebam aqui, ó, que grande parte dele está dentro do miométrio, do músculo, né? Beleza. Quem é o mioma 3, pessoal? O mioma 3 é aquele que ele é totalmente intramural, ele está todo dentro do músculo, mas ele toca, a borda dele toca aqui, ó, no endométrio, tá? Já o mioma 4 é aquele que é totalmente intramural, sem tangenciar. O mioma 5 e o mioma 6 é aquele que é subseroso, e novamente a diferença está no tamanho. O mioma 5, a maior parte dele está dentro do músculo, mais do que 50%, enquanto que o mioma 6, a menor parte dele está dentro do músculo, menos de 50%. Beleza. O mioma 7, pessoal, o mioma 7 é o inverso do mioma 0. Ele é pediculado, só que ele está aqui, ó, do lado de fora, tá? E o mioma 8 é quando ele está em outras localizações, por exemplo, mioma no colo uterino, mioma no ligamento largo, tá? E o último detalhe, se o nosso mioma é transmural, atravessa de uma parede a outra, você pode juntar duas classificações dessa para dizer. Então, por exemplo, esse mioma é 2 e 5. Então, ele é submucoso com mais do que 50% intramural e lá do outro lado ele é subseroso com mais do que 50% intramural, tá bom? É assim que a gente classifica. Então, a nossa questão agora ficou muito tranquila, pessoal. Então, questãozinha de um enunciado enorme, tá? Mas o que é que ele quer saber aqui, ó? Então, ele quer saber, nessa mulher de 35 anos, tá? Que tem um fluxo menstrual aumentado, duração de 10 a 12 dias, com grande quantidade de coágulos e intervalos regulares de 25 dias. Ela não tem dor pélvica associado nem dispareunia, e no exame ginecológico, colo normal, um útero palpável acima da sínfise púbica, móvel homogêneo, elástico, indolor à mobilização. Ela fez um ultrassom que mostrou imagens sugestivas de miomas intramurais, subserosos e submucosos. Então, segundo a classificação da FIGO, que classifica os miomas de 0 a 7, na verdade é de 0 a 8, tá? Podemos esperar correlação ou não com o mioma e a causa do sangramento anormal. E ele quer saber onde que isso acontece. Pessoal, vamos lá. Presta atenção. Qual é o quadro clínico típico da miomatose? Pessoal, o quadro clínico típico é o sangramento menstrual aumentado, seja em volume, seja em duração, seja com um intervalo irregular, ouvindo sangramentos aí fora do período menstrual. Em geral, esse é o quadro clínico. Professor, eu posso ter um paciente com miomatose que sangra fora do período menstrual? Posso, mas o mais comum é mudança do padrão menstrual, tá? E esse quadro clínico típico, ele está muito mais associado com os miomas submucosos. Porque a hipervascularização do mioma, a distorção que o mioma leva do endométrio e o aumento da superfície onde está o mioma, predispõe a paciente a sangrar mais, tá? Então, a gente vai procurar nas nossas alternativas os miomas submucosos. Quem são os miomas submucosos? É o mioma 0, o mioma 1
e o mioma 2, sendo que esse aqui é pediculado e os outros não, tá? Então, onde é que está essa resposta aqui nas minhas alternativas? Qual é a minha alternativa que só tem mioma submucoso? É a alternativa A. Na alternativa B, eu tenho um mioma completamente intramural, que é o 4. Na minha alternativa C e na minha alternativa D, eu tenho miomas subserosos, que é o 6 e o 7. Lembrando que o 7 é o oposto do 0. É um pediculado subseroso, está lá do lado de fora. Vamos tentar responder essa daí agora. Então vamos lá, pessoal. Já dei uma introduzida na clínica com vocês, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A grande maioria das pacientes portadoras de mioma, elas são assintomáticas. Se você sair pedindo ultrassom para suas pacientes, a grande maioria delas vai vir com mioma, tá? Ele é muito comum na população feminina, beleza? Mas uma clínica do mioma muito típica é justamente aquela que a gente tinha falado com vocês. O sangramento aumentado na menstruação, também podendo vir sangramento intermenstrual, beleza? Quando a paciente tem dismenorreia associada no quadro clínico da miomatose, é uma dismenorreia secundária, logicamente, porque tem uma causa orgânica, mas em geral esse quadro de dor não é o quadro predominante na anamnese. A paciente vai dizer que o que queixa mais ela, na verdade, é o sangramento. Já os miomas subserosos, como eles podem fazer compressão de outras estruturas, eles podem se associar mais a quadros de constipação, obstrução de outras estruturas e dor também. Os sintomas compressivos, como eu acabei de falar, nos miomas subserosos. Os sintomas urinários, porque pensa, pessoal, tem aquele útero enorme, cheio de mioma, distorcendo a anatomia da cavidade pélvica. Isso pode levar a sintomas urinários, tá? Tanto sintomas obstrutivos, quanto sintomas de incontinência urinária também. Sintomas gastrointestinais, pelo mesmo motivo. Imagine um grande mioma comprimindo lá o reto, o sigmoide da paciente. Isso pode dar sintomas gastrointestinais. Ou aquele útero enorme crescendo aqui para o abdômen superior, que pode dar sensação de empachamento, lentificação do trânsito gastrointestinal. Dor pélvica cíclica, né, por modificação, por compressão de estruturas pélvicas. Dispareunia, porque aquela presença dos miomas distorcendo ali a anatomia do assoalho pélvico, do fundo de saco posterior, pode ali durante o ato sexual levar a quadro de dor. Infertilidade está mais associada com os miomas submucosos, principalmente se eles distorcerem a anatomia da cavidade endometrial, onde o bebezinho vai ter lá que se implantar, tá? E na gestação a gente tem aumento da frequência de abortamento, trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento, apresentações anômalas e complicações cirúrgicas em pacientes que têm miomatose, tá bom? Outra coisa que às vezes cai em prova são as degenerações. Pessoal, esses miomas, quando eles vão crescendo, tá, eles podem degenerar. Se perguntar assim para vocês, qual é a degeneração mais comum de todas? Você vai responder degeneração hialina, ok? Mas existe a degeneração gordurosa, existe a degeneração cística, existe a degeneração da gestante, que é a degeneração rubra ou degeneração vermelha. Então, isso já foi perguntado em prova. Existe a calcificação dos miomas. E existe uma situação raríssima, é menos de 1% dos casos, e alguns autores, inclusive, dizem que isso aqui nem existe, que é a degeneração sarcomatosa, ou seja, a transformação maligna. Mas alguns autores defendem que, na verdade, aqueles tumores que se tornam sarcomas, na verdade, eles sempre foram sarcomas. Então, se perguntar, o mioma é benigno? É benigno, tá bom? Beleza, pessoal. Então, como é que a gente faz o diagnóstico do mioma? Essa história clínica que eu contei para vocês é extremamente importante e o exame físico também. Pensa comigo, pessoal, se eu tenho aquele útero miomatoso, o que é que eu espero no meu toque vaginal, por exemplo? Eu espero um útero aumentado de volume, de superfície irregular, uma consistência mais endurecida, mas não pétrea. Pétrea a gente pensa em câncer, né? Uma consistência mais endurecida, beleza? Então, isso vai casar com minha clínica para eu pensar, poxa, esse sangramento é por causa de mioma.
Qual é o exame que a gente geralmente lança a mão para fazer esse diagnóstico? Para ajudar nesse diagnóstico, é a ultrassom transvaginal, de preferência, ou se os miomas forem muito grandes, a via transvaginal não dá conta de estudar eles completamente, a gente pode lançar mão da via transabdominal. Nos miomas submucosos, tá, que estão lá dentro da cavidade, aí a esteroscopia ajuda, porque a gente vai ver essa imagem aqui, ó, branca, com vascularização, típica do mioma, ok? E em casos selecionados, onde a gente tem dificuldade de avaliação pela ultrassonografia, a gente precisa de mais detalhes das correlações anatômicas, a gente pode lançar a mão aí da ressonância nuclear magnética. Tá bom, professor, entendi. O ultrassom é nosso exame inicial, é nosso exame que geralmente vai resolver a maioria dos casos. Qual é a dica que você me dá para eu pensar lá que aquela descrição do mioma, daquela tumoração do útero, é um mioma? Ele vai dizer que o nódulo é hipoecóico, tá? Então, se falar em nódulo hipoecóico, pense em mioma. Se falar em nódulo hiperecóico, pensa em pólipo, tá bom? Então, bora lá para a nossa questão, ó. SUS 2021.2, uma mulher de 35 anos, então está na faixa etária, veio com queixa de sangramento menstrual cíclico, mensal, 10 dias de duração, necessita usar absorvente noturno, tem coágulo, beleza? Chegando às vezes a extravasar a roupa há cerca de 3 anos. Então, pessoal, aumento do volume menstrual. Claramente aumento do volume menstrual. Então, se eu tenho uma mulher de 35 anos com sangramento uterino normal, principalmente sangramento uterino menstrual, beleza? Até por questão de ser mais frequente, a gente vai pensar em mioma, beleza? Então, a questão quer a alternativa correta quanto ao diagnóstico e a justificativa. Então, questão de semiologia ginecológica, pessoal. Puramente semiologia ginecológica. Então, bora lá. Ó. Letra A. Leiomioma submucoso, devido ao grande aumento do volume. Então, pessoal, a gente já viu que os miomas submucosos são aqueles que correlacionam com o aumento do sangramento. Então, uma excelente alternativa aí para responder nossa questão. Mas na letra B, a gente tem lá, ó, neoplasia do colo. Pessoal, neoplasia do colo pode dar sangramento? Pode. Mas geralmente qual é a semiologia aqui? É geralmente um quadro chamado de sinusiorragia, que é o sangramento durante a relação sexual. No colo da paciente tem uma lesão neoplásica e durante o ato sexual, com a fricção do pênis naquela lesão, acaba sangrando. A paciente pode ter também secreção de odor fétido por causa da necrose tumoral ou até sangramentos espontâneos também por causa da necrose tumoral. Então, não é essa semiologia que a gente está vendo na questão. Letra C. Coagulopatias. Pessoal, pensa comigo. Qual a probabilidade que vocês acham de uma paciente chegar aos 35 anos, ser portadora de uma coagulopatia e nunca ter apresentado um sangramento anormal? Ela nunca fez uma extração dentária, ela nunca se submeteu a uma cirurgia, ela não teve nunca um acidente ali na infância, uma queda, um trauma? Muito pouco provável, né? Então, geralmente, as coagulopatias a gente vai pensar em pacientes que entram na menarca, ou seja, tem a sua primeira menstruação, a sua menarca, e tem sangramentos muito abundantes. Aí a gente tem que descartar as coagulopatias. Nessa faixa etária, pouquíssimo provável. Câncer de endométrio, pessoal. Câncer de endométrio também é uma causa de sangramento uterino normal, mas caracteristicamente ou na pós-menopausa, na perimenopausa, ou em pacientes mais jovens que tenham obesidade, que tenham SOP. Por quê? Porque essas pacientes produzem muita estrona, o endométrio delas é muito estimulado, cresce demais e sangra demais, tá? Mas na população em geral, câncer de endométrio é câncer da peri e pós-menopausa, tá bom? Por causa disso, agora vocês entendem qual é o diagnóstico diferencial dos leomiomas. Ficou fácil demais, ficou? Então, pessoal, vamos responder mais outra aqui para a gente treinar. Ó. SESPR 4/2022, uma mulher de 45 anos, chegou no ambulatório com sangramento uterino aumentado há 6 meses. Informa aumento dos dias e do volume do sangramento catamenial. Isso significa menstruação, tá, pessoal? Então, ó, mulher, terceira, quarta década de vida, com aumento do volume menstrual, mioma é o mais provável, tá? Beleza. Durante o exame físico é percebido uma palidez cutânea e mucosa. Provavelmente a paciente já tem aí uma anemia. E na palpação,
uma massa pélvica endurecida e móvel cerca de 4 centímetros acima da sínfise púbica. Fala mais a favor ainda de mioma. No útero, ó, toque vaginal, útero aumentado de volume assimetricamente, ou seja, superfície irregular, consistência endurecida, superfície irregular. Tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Qual é a nossa hipótese diagnóstica, pessoal? É mioma, tá? Então, de acordo com o provável diagnóstico, assinala a alternativa correta. Então, letra A. O achado ecográfico deve revelar tumores hipoecogênicos. Não foi assim que eu falei para vocês? Hipoecogênicos fala a favor de mioma. Tá? Então, aqui é a nossa resposta. B. O miométrio deve apresentar heterogeneidade. Pessoal, vamos falar dos diagnósticos diferenciais do mioma. Quando aparecer miométrio heterogêneo ou perda da zona juncional, essas duas características vão fazer a gente pensar num grande diagnóstico diferencial dos miomas, que é a adenomiose, tá? Que é a presença de tecido endometrial no miométrio uterino. Então, dá essa heterogeneidade, perde a interface do endométrio com o miométrio, que é a zona juncional, ok? Beleza. Outra dica para a gente pensar em adenomiose é aquelas pacientes que têm sangramento uterino aumentado, mas a dor, a dismenorreia, é um componente muito importante do quadro clínico, principalmente nas pacientes multíparas. Beleza? Tranquilo. Letra C. A principal característica ecográfica é a ausência de sombra acústica. Pessoal, como é essa história de sombra acústica? Pensa comigo, ó. Eu tenho aqui um tumor sólido, que é o mioma, certo? Eu vou fazer um ultrassom, vou jogar aqui o ultrassom nesse mioma. Pessoal, é um tumor sólido. Essas ondas sonoras vão refletir. Aqui atrás, ó, vai fazer uma sombra. Então, nesses tumores sólidos, eu espero encontrar presença de sombra acústica posterior. E letra E, via de regra, ocorre espessamento do endométrio. Não, pessoal. Em geral, o endométrio no mioma ele é normal, a não ser que o mioma seja submucoso, tá? Então, a gente não pode falar via de regra, ok? A gente vê endométrio espessado nos espaçamentos endometriais, no câncer de endométrio, nos pólipos, tá bom? Mas no mioma, só nessa situação do mioma submucoso e nem são todos os casos, tá certo? Então, a resposta aqui, letra A. Agora, tenta responder essa daí. Bom, pessoal, como é que a gente trata os miomas? Então, pessoal, primeiro, naquelas pacientes assintomáticas ou oligossintomáticas, você não vai fazer nada, você vai adotar a conduta expectante. Explicar para a paciente com o decorrer da idade, com a aproximação da menopausa, esses poucos sintomas que ela tem tendem a desaparecer e aquele volume do mioma tende até a regredir. Tranquilo, tá? Você pode lançar a mão também de tratamento não hormonal, cujo objetivo não é reduzir o volume do mioma. O objetivo aqui é reduzir o sangramento causado pelo mioma. É um controle sintomático, tá? A gente pode lançar a mão dos anti-inflamatórios, dos antifibrinolíticos, principalmente aí o ácido tranexâmico. E por fim, a gente pode lançar a mão dos métodos hormonais, tá? Pessoal, nos métodos hormonais, novamente, o objetivo é o quê? O objetivo é controle do sangramento. É estabilizar o endométrio da paciente, estabilizar aquele sangramento, melhorar a hematimetria, reduzir o incômodo da paciente. Esse é o objetivo. Você pode lançar a mão dos anticoncepcionais combinados, dos anticoncepcionais com progestagênios, do DIU com levonorgestrel, a gente pode lançar a mão, análogo do GNRH, antagonista do GNRH. A questão do DIU, pessoal, é que naqueles miomas submucosos que distorcem a cavidade endometrial, o DIU está contraindicado, beleza? E os análogos do GNRH, eles só podem ser utilizados por curtos períodos, porque eles induzem sintomas semelhantes a uma menopausa, tá? Inclusive com perda de massa óssea. Então, você não pode usar por longos períodos. Então, a gente usa os análogos, por exemplo, para a gente tornar uma cirurgia muito complexa, menos complexa, ou para a gente deixar a paciente sem sangrar um tempo, ela melhorar da hematimetria, se recuperar
e melhorar sua condição cirúrgica, por exemplo, tá bom? E o tratamento cirúrgico, pessoal? O tratamento cirúrgico é dividido em algumas opções. A primeira delas é a chamada miomectomia, ou seja, retirar o mioma. A miomectomia ela pode ser feita por esteroscopia, tá? Ou por outras vias, laparoscopia, robótica, via aberta. Em geral, a gente indica a miomectomia naquelas pacientes que não querem fazer uma esterectomia, por exemplo, que não podem ou que ainda têm desejo reprodutivo, ok? Essa é a indicação. Pessoal, lembra o que é o mioma figo 0, figo 1 e figo 2? São os miomas submucosos. Então, os miomas submucosos que estão dentro do útero, esses são candidatos à ressecção por esteroscopia. Os demais, não adianta fazer esteroscopia porque eles estão fora ou dentro do músculo do miométrio. Então, professor, foi mioma submucoso, resolve por esteroscopia. É assim? Quase. Existe a famosa classificação de Lasmar. Pessoal, Lasmar, ele classificou os miomas submucosos de acordo com 5 características, tá? E essas características, elas estão juntas num acrônimo chamado STEP-W, tá? Então, essa é a classificação de Lasmar. S, pessoal, S é de quê? É do inglês size, tamanho. Então, de acordo com o tamanho, você pontua na escala, tá? O T é de quê, pessoal? É de topografia. Em que lugar do útero tá esse mioma? Tá no terço inferior, médio ou superior? O E, pessoal, o E é de extensão da base. Porque, pessoal, pensa comigo, se eu tenho aqui, ó, a parede uterina, é mais fácil eu tirar um miomazinho pediculado ou tirar um mioma que está lá dentro da parede uterina, bem infiltrado? Logicamente que esse aqui é mais fácil, tá? Então, o quanto que a base do mioma é extensa influencia na dificuldade ou não da ressecção. Pessoal, P é de penetração. O quanto que o mioma está penetrando na parede. E o W, pessoal? O W é do inglês parede, wall, tá? Se ele estiver na parede lateral. Porque você virar o estereoscópio lateralmente implica uma dificuldade técnica maior. Então, com essas 5 características, pontuando de 0 a 2, certo? Somando mais um ponto aí, se tiver parede lateral, a gente chega numa pontuação. Se essa pontuação for até 4, essa ressecção é fácil, você consegue fazer ela por esteroscopia. Se ela pontuar 5 ou 6, é complexa. Então, você tem 2 opções aqui. Ou você faz aquele análogo do GNRH, diminui o tamanho desse mioma e torna a sua cirurgia mais fácil, ou você faz essa cirurgia em 2 tempos. Você entra com o estereoscópio, retira a parte do mioma que é visível, tá? Vai ficar uma parte dele dentro do músculo. Só que a pressão no músculo é muito maior do que a pressão na cavidade. Então, a tendência é que esse mioma que sobrou seja empurrado para dentro da cavidade. E aí você volta no segundo momento e resseca o restante. A partir de 7, aí até a ressecção esteroscópica é tão difícil que é melhor você lançar a mão aí de outra via, tá bom? Beleza. Então, bora lá aplicar isso na nossa questão, ó. A questão descreve uma série de informações, tudinho, mas o que importa está aqui, ó. Lasmar com score 6. Se é score 5 ou 6, ou faz GNRH ou 2 tempos, não foi assim? Ele fez análogo do GNRH por 3 meses e as dimensões do mioma permaneceram inalteradas. Não deu certo o meu GNRH. O que é que eu vou fazer? Então, pessoal, se eu não conseguir reduzir as dimensões do mioma, a dificuldade técnica vai permanecer e eu não consegui resolver. Então, eu vou indicar outra via para o paciente. Tá? Então, se falhar o análogo, você vai para outra via. Não adianta. Você não vai repetir, porque você não pode usar o análogo por longos períodos. Tá? Não é contraindicação absoluta de videolaparoscopia, ok? Só não é a melhor via fazer um mioma submucoso, por via laparoscópica. Você vai ter que abrir o útero completamente. Videoesteroscopia, a gente já sabe que não está indicado nesse caso, porque é tecnicamente complexo de fazer. Então, nossa paciente vai para videolaparoscopia, você vai abrir o útero por videolaparoscopia e fazer a ressecção do mioma, tá bom?
Se liga aí, ó, prova de acesso direto, tá? Tenta responder essa aí agora. Então, pessoal, a gente já viu as indicações de miomectomia. Das pacientes que não são candidatas à miomectomia, ou que não têm mais desejo reprodutivo, ou onde a miomectomia não deu certo, a gente vai para a esterectomia. A esterectomia pode ser total, quando a gente tira o colo do útero também, subtotal, quando a gente deixa o colo do útero, por via laparoscópica, por via aberta, por via robótica, ou até por via vaginal, naqueles úteros menores, nas pacientes que não têm muitas abordagens prévias na cavidade abdominal com risco de aderência, por exemplo, tá bom? Outros tratamentos minimamente invasivos, né? Por exemplo, a embolização das artérias uterinas. Pensa comigo, se eu vou embolizar a artéria uterina, cortar a nutrição desses tumores ricamente vascularizados, eles vão reduzir de tamanho. Então, um tratamento conservador, radiointervencionista, que ele está contraindicado nos miomas FIGO 0 e FIGO 7. Por quê, pessoal? Lembra, o que é que tem em comum o mioma 0 e o mioma 7? Eles são pediculados. Se você faz isso, o pedículo vai necrosar, porque o pedículo é muito menor do que o mioma, e esse mioma vai ficar solto, ou na cavidade abdominal, ou na cavidade endometrial, e ele vai ficar lá solto, vai acabar querendo ser expulso, ou se for por via na cavidade abdominal, pode causar alguma complicação abdominal. Então, se for mioma pediculado, não pode fazer embolização, tá? Outras contraindicações, coagulopatias, porque aí você não vai puncionar uma artéria na paciente que tem coagulopatia, doença renal crônica devido ao uso do contraste, uso de anticoagulantes por causa da punção e a gestação por causa do contraste, tá? Quais as complicações, pessoal? Pode dar dor abdominal, pode dar endometrite, pode dar febre, mas o que costuma cair em prova é isso daqui, pessoal, ó. Esses microêmbolos, atualmente isso é mais raro de acontecer porque usa microêmbolos menores, mas esses microêmbolos podem obstruir, por exemplo, as artérias ovarianas também, e levar a paciente a um caso de falência ovariana precoce, ok? Então, classicamente se dizia o seguinte, não indica embolização em pacientes que têm desejo reprodutivo, devido a esse risco daqui. Aí isso, porventura, aparece nas questões, tá? Bora lá. SES Rio de Janeiro, 2022. Então, uma mulher de 35 anos, nulípara, ó, se liga aqui, ó, nulípara, com desejo de gestar. Realiza uma ultrassonografia que revela um mioma subseroso pediculado de aproximadamente 8 centímetros. Nesse caso, a indicação terapêutica tá? Então, pessoal, pensa comigo. Se eu tenho uma paciente que quer gestar, eu vou fazer uma esterectomia para ela? Não, pessoal. Senão ela não engravida mais, tá? Eu vou fazer embolização de artérias uterinas. Se liga naquela contraindicação que eu acabei de explicar para vocês. Não, tá? Eu vou fazer uma ablação do endométrio da minha paciente, queimar todo o endométrio, depois esse feto vai se implantar aonde, pelo amor de Deus? Tá? Então, também não. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma miomectomia. Eu vou abrir e vou tirar aquele mioma pediculado subseroso, aquele mioma FIGO, quanto? Digam para mim, FIGO 7. Tá certo? Beleza. Então, nossa resposta aqui, letra B. Vê que questão difícil do acesso direto da prova da SES Rio de Janeiro, que se tornou agora muito fácil, não é? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa breve discussão sobre mioma. Se tiverem gostado, curta nosso vídeo, encaminha para os amigos, compartilha nas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais, é muito importante esse apoio para a gente continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Eu espero vocês no próximo Aprendendo com Questões e um forte abraço.